As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. O homem de 40 anos, acusado de esfaquear mortalmente um outro homem à porta de um bar situado no entroncamento, foi condenado pelo crime de homicídio na pena de 7 anos de prisão efetiva, ainda que o tribunal tenha aplicado ao arguido o mecanismo especial de pena. Os factos ocorreram no dia 30 de setembro de 2023, pelas 4 da manhã. Em esclarecimento, o Ministério Público refere que o arguido e a vítima envolveram-se em confronto físico, no decurso do qual o agressor atingiu o agredido com uma faca tipo militar na zona do coração. De seguida, o arguido desferiu um golpe profundo, provocando-lhe a morte. A investigação foi realizada pelo DIAP de Santarém com a coadjuvação da Polícia Judiciária, Departamento de Investigação Criminal de Leiria. A vítima, recorde-se, era José Carlos Correia, de 52 anos, natural de Cabo Verde. Felizmente, assim acontece. A freguesia de Aceiceira, no concelho de Tomar, tem registado ao longo dos últimos 2 anos uma evidente diminuição ao nível de incêndios, uma tendência que espera-se seja para continuar. Carlos Rodrigues, presidente da Junta, em recente entrevista na Hertz, justificou as razões para este cenário animador, elogiando o papel das forças de investigação, em especial da Polícia Judiciária e ainda da Guarda Nacional Republicana. O autarca não teve dúvidas em apontar a mão criminosa como uma explicação para o sucedido, congratulando-se pelo facto de agora haver vigilância na freguesia. Houve algumas visitas a casas de suspeitos que surgiram e foram efetivamente confrontados. A mim foi um bocadinho difícil, porque é a minha área, e eu vivo ali, é complicado. Nós íamos a casa de uma pessoa, indica levar a judiciária, e a judiciária depois faz o papel dela, mas não deixa de ser fácil para mim. Mas a realidade é que teve um impacto, e depois teve a ver com vigilância. Há vigilância na freguesia dessa área que nunca existiu. Os pinhais passaram a ser vigiados. Já percebemos e sempre percebemos no decurso destes últimos anos que efetivamente havia aqui mão humana associada a este conjunto de ignições. Porquê? Negócios? Eu não consigo responder a isso, obviamente, mas também tenho aqui receio que estar aqui a dizer que foi um sucesso absoluto e amanhã, certamente este ano não haverá, mas o verão que vem, existirem uma série de incêndios. Então o Presidente da Junta dizia, não, eu não consigo garantir que não haja no futuro. Agradeço às entidades que trabalharam connosco, efetivamente, essa preocupação. E às vezes fala-se muito, há uma parte de trabalho que não pode ser visível, que é feito. E infelizmente, também tenho a noção que essas entidades não podem estar em todo o território português. E infelizmente também temos um número impressionante de incidências e de focos de incêndio, etc., que não é possível investigar todos. Agora, tenho a noção clara que no caso da Aceiceira houve esse trabalho. Não que houvesse um mérito especial do Presidente da Junta ou da Junta de Freguesia, do Executivo, não houve. Foi assim porque houve uma série de entidades que trabalharam articuladamente e que conseguiram, efetivamente, criar a ideia de que havia, efetivamente, vigilância sobre aquela zona. E os incêndios reduziram. Mas havia, efetivamente e claramente, mão criminosa. E a pessoa percebeu, ou seja quem for, ou mais que um, que nós também não identificámos em concreto. E não sei até que ponto esta é uma área que não diz respeito, obviamente. Mas o que é certo é que alguém teve consciência que alguém estava a vigilá-lo. Claramente a redução destes 2 últimos anos. Nós éramos os campeões, nós e São Pedro, em determinada altura. Éramos os campeões, entre aspas, tristes campeões, na quantidade de incêndios. E de um momento para o outro chegamos a 0, ou se não chegamos a 0, temos este ano 2 casos ou 3 e são identificados. E, portanto, não tivemos mais nenhum foco. E as que tivemos foram identificadas facilmente. E, portanto, eu tenho que agradecer, evidentemente, a quem trabalhou connosco nessa área, as equipas de investigação criminal. Freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar, um dos pontos negros em matéria de incêndios. Felizmente, nos últimos 2 anos não tem havido grandes registros. Aqui Carlos Rodrigues a elogiar a atuação das forças de autoridade. Rádio Hertz, a primeira a informar. Amâncio Ribeiro não tem dúvidas. Vê-se muito trabalho feito pelo seu executivo na freguesia de Paialvo no decurso dos últimos 7 anos. Em entrevista nos estúdios da Hertz, o presidente daquela junta olhou assim para aquele que tem sido o seu percurso, elencando uma série de intervenções que, no seu entender, têm valorizado a freguesia e o bem-estar da comunidade.
Vê-se muito trabalho feito desde que eu entrei. Portanto, a obra está feita, fizemos desde melhoramentos para a saúde, desde os centros de saúde, desde melhoramentos das estradas, vias rurais e tudo mais. Portanto, houve muito trabalho. Pronto, talvez falta um bocadinho mais, mas vai-se fazendo. Mas eu acho que atingimos os nossos objetivos, que era tentar pôr a freguesia um bocadinho melhor. Se formos a ver, como já falei várias vezes durante estes anos todos, o multibanco, as estradas que estavam degradadas de tal maneira que hoje estão muito melhor. Finalmente a Lomba, por exemplo, da escola de Paialvo, lá da escola de Paialvo, não das Coroceiras, mas que é de Paialvo, que é a única que temos em Paialvo, finalmente está a ser feita, ao fim de 7 anos de luta da gente andar a pedir para ser feita, finalmente está feita. Agradecer até aos municípios de finalmente estar a pôr a Lomba, porque acho que é bem precisa lá, e o melhoramento tem, não foi só a Lomba, como passeios em volta da escola. Portanto, eu acho que sim, que temos feito por isso durante estes 7 anos muita coisa mesmo, que aliás a obra está feita, as pessoas é que podem dizer. Amâncio Ribeiro foi ainda questionado sobre se está disponível para avançar para a candidatura a um 3º mandato. O presidente da Junta de Paialvo confessou já ter sido abordado pela Conselhia do Partido Socialista com esse propósito, mas ainda não deu qualquer certeza, até porque quer ter luz verde para poder avançar para um projeto que considera fundamental para a freguesia. Se essa ideia, onde se inclui o saneamento, tiver pernas para andar, então Amâncio Ribeiro será novamente candidato. É lógico que eu compreendo que o presidente do PS, do Conselho PS, ele está à espera que sim, né? Eu sei, porque ele já falou comigo, portanto, sei que ele está à espera que eu diga sim, né? Mas eu ainda não... Ou seja, tem esse apoio então do partido? Do partido, sim. Ele disse-me logo que sim, que está, nem sequer está a pensar em mais nada. É lógico que eu também não vou deixar a mão no caso de... Já tinha que ser mesmo agora, entretanto vou dizer, mas não sei ou sim ou não, porque também depois começa a ficar tarde para ir arranjar outro líder para lá para a Junta de Freguesia. Mas posso adiantar que se eu tenho um projeto, portanto, eu e o Executivo, se a gente conseguir concretizá-lo, não vou dizer agora aqui, pronto, não sei, se a gente conseguir concretizar, se for para fazer isso, o projeto que eu tenho, candidato. Se não for para pensar só para ir para fazer o dia-a-dia que estamos, para fazer só coisa, não. Está dependente disso então? Está dependente disso. Ou faz ou não se faz. E há essa vontade de fazer? Essa vontade de fazer, pois. Mas por parte do Partido Socialista... Não sei. Ainda haverá conversações? Por mim, é isso. Irei candidatar-me no sentido de fazer, porque acho que sim, que é o que faz falta lá, uma coisa dessas lá no Paialvo, e terá que ser. Na ERT se entrevista a Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Paialvo, que não tem dúvidas, vê-se muito trabalho feito pelo seu executivo no decurso dos últimos 7 anos. Congratulou-se. Rádio ERT. Informação. A Polícia de Segurança Pública confirmou que irá realizar mais uma ação de fiscalização de velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar. Assim será neste dia 24 de outubro, a partir das 8 da manhã. Está em causa mais uma operação no âmbito da iniciativa Quem o Avisa. Refira-se que este mapa distrital fecha no dia 30 deste mesmo mês, pelas 8 da manhã, na Barreira Alva, em Torres Novas. Os bombeiros municipais de Sardual assinalaram 71 anos de existência. A sessão solene teve como palco o auditório do Centro Cultural Gil Vicente, perante casa composta por operacionais e familiares, um pouco aquém do que se esperava, até porque essa presença do cidadão comum seria um sinal de reconhecimento perante o louvável trabalho realizado pela corporação. Depois da formatura e das fotografias da praxe, registro então para o período de intervenções, a altura em que Nuno Morgado, comandante dos bombeiros municipais do Sardual, dirigiu-se aos operacionais, considerando que é de inteira justiça louvar o espírito de missão de todos. O comandante também deixou alguns recados, desde logo à tutela. Importa lembrar a disponibilidade, a coragem, a dedicação e a determinação de cada um de vós no cumprimento das missões de proteção e socorro. Em cada missão, sempre que somos chamados, temos a oportunidade de fazer a diferença. Vocês têm a capacidade de transformar o desespero e o alívio em alívio, a dor em esperança, mesmo que muitas vezes os desafios pareçam insuperáveis. Mas é exatamente nesses momentos que todos vós
se devem lembrar da importância que têm na vida das pessoas da nossa comunidade e de quem de nós necessita. Seguiu-se a atribuição de 3 crachás de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses, em particular aos bombeiros Carlos Santos, Maria Marques e Honorato Lourenço, momentos de elevada carga emocional e que distinguem quem tanto tem dado à população. Seguiu-se David Lobato, comandante subregional do Médio Tejo, que deixou um elogio especial aos bombeiros de Sardual, assim como às respectivas famílias, e deixou alguns dados operacionais em 2024. E metade dos incêndios na região foram fogo posto, adiantou. Naquilo que foi a sua região, 222 ocorrências, 165 hectares de área ardida, menos 30% de incêndios rurais e menos 97% de área ardida, relativamente à média anual dos últimos 10 anos. O país, efetivamente, não é também igual. O ano 2024 representa o segundo valor mais reduzido em número de ocorrências e o quarto valor mais reduzido de área ardida nos últimos 10 anos. Voltámos a demonstrar que unidos somos mais fortes e que lado a lado conseguimos ultrapassar as dificuldades que nos são apresentadas. Mas, efetivamente, não podemos continuar constantemente a ser avaliados pela área ardida. O sistema tem que ser muito mais do que isso. Teremos, efetivamente, que avaliar o sistema como um todo. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, olhou para o seu percurso de 11 anos nas funções que atualmente ocupa para agradecer a todos quantos o ensinaram o que era a proteção civil. O autarca falou em injustiças terríveis que ainda não foram ultrapassadas. Foram 11 anos a lutar pela proteção civil, pela defesa de pessoas e bens. 11 anos a lutar pelos homens e mulheres que desempenham este trabalho. Das coisas que eu lamento hoje foi aquilo que vocês disseram e lamento que tenham razão. Esse é o meu maior lamento. E vai ser a minha maior angústia, apesar de ainda poder muito fazer durante os próximos 11 meses, lutar para que aquilo que são injustiças terríveis, injustiças não tenham sido ultrapassadas. É muito mau. Eu reuni com alguns ministros durante estes 11 anos, alguns secretários de Estado, todos eles muito simpáticos, no âmbito da Associação Nacional de Municípios, no âmbito da secção de municípios, produzimos tanta proposta legislativa, produzimos tanto, até os vossos vencimentos, até o aumento de vencimentos de sapadores e passagens de sapadores. Lembro perfeitamente de uma reunião em Setúbal, quando eu propus que seria justo que os bombeiros não começassem a sua carreira na administração pública pelo nível mais baixo, porque quando começam, já começam com uma formação diferente de todos os outros. Alguém estava ao meu lado e dizia-me assim: tem a certeza daquilo que está a propor? Tenho, é justo, é justíssimo. Bombeiros municipais do Sardual assinalaram 71 anos de existência. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concretizar é esta a grande meta definida pelo Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, desde logo quando se fala num conjunto de obras e outros projetos definidos para os próximos tempos. Em recente entrevista na Hertz, o autarca elencou o que está em marcha, como a construção de uma nova escola Pedro Ferreiro, para além dos 8 milhões de euros reservados para a habitação a custos acessíveis e ainda para a área social. A área do desporto, por sua vez, também terá um investimento muito significativo, em particular o pavilhão municipal, que entrará em obras dentro do primeiro semestre de 2025. Nós temos a escola em andamento, 8 milhões de euros em habitação social e rendas a custos controlados que temos que iniciar, uma praia fluvial que temos que iniciar, concluir obras em Dornes, um importante ex-libris, queremos um espaço museológico também para lá e um espaço museológico para Ferreira do Zezer relativo a Alfredo Keil. Estamos na fase final de projeto. Essa incubadora de empresas que é muito importante também, e depois tem a requalificação de algumas infraestruturas que são importantíssimas para aquilo que é a dinâmica desportiva do Conselho, nomeadamente o pavilhão municipal, que tem que arrancar no primeiro semestre do próximo ano. É um investimento que vai ser superior a 2,5 milhões de euros e que vai trazer melhores condições para um conjunto de associações que neste momento também não têm sede, nomeadamente a Associação dos Marinheiros de Ferreira do Zezer, que tem uma excelente formação na área do judo e também do balé. E temos um clube, o Sport Clube Ferreira do Zezer também, que tem uma equipa de futsal na primeira divisão e que precisa de condições para a equipa poder continuar a jogar lá. E temos um campo de futebol que, se a equipa subir para os nacionais, não pode jogar naquele campo de futebol. Estamos a falar de um campo de futebol que não tem as dimensões necessárias para um campeonato nacional.
E precisamos muito de iniciar também a requalificação desse campo de futebol. Quer dizer, temos aqui muitíssimo investimento que vai obrigar a termos que recorrer a financiamento bancário. Bruno Gomes disse ainda que outra das prioridades passa por requalificar estradas, pelo que o seu executivo terá disponível perto de €1 milhão para o fazer. Precisamos muito de requalificar as nossas estradas e também por isso vamos até ao final do mandato investir, eu diria, cerca de €1 milhão nessa requalificação, porque as nossas estradas estão a chegar a um estado que de todo não vem ajudar tudo o que é a vontade do Conselho e temos mesmo que arrancar também com a requalificação dessas estradas. Por Ferreira do Zezer, Escola Pedro Ferreiro, habitações a custos acessíveis, Dornes, eis algumas das prioridades da Câmara, que ainda vai investir €2,5 milhões na reabilitação do pavilhão municipal. Rádio Hertz. Informação. Um homem acusado de violência doméstica agravada ficou agora sujeito a obrigações decorrentes do termo de identidade e residência, à proibição de contactar por qualquer meio com a vítima e à proibição de frequentar a residência daquela, devendo abandonar de imediato o resto do chão do edifício onde tem permanecido. Está em causa um crime cometido em Leiria. Dos autos resulta, nomeadamente, que na constância do casamento, por diversas vezes, o indivíduo injuriou, ameaçou e agrediu fisicamente a sua esposa no interior da residência do casal. Mas indicia que após a separação do mesmo, o arguido dirigiu-se à parte de cima da habitação onde reside a mulher, bem como ao domicílio profissional desta, e injuriou e ameaçou a mesma, designadamente através de cartões de papel que ali deixava. Enviou ainda mensagens escritas de igual teor para o telemóvel da vítima. Ao atuar deste modo, o arguido pretendia e conseguiu provocar sofrimento, humilhação e vergonha na vítima, atentando contra a sua dignidade, numa postura de prevalência e de dominação, provocando assim mal-estar psicológico na mesma, acrescenta o Ministério Público. Um homem de 44 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Magos, indiciado de tráfico de droga. No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência sexual contra a vítima, sua ex-companheira de 27 anos. No decorrer da ação, foi dado cumprimento a 2 mandados de busca, tendo culminado na detenção do indivíduo e na apreensão de 715 doses de cocaína, uma balança de precisão e €4.320 em numerário. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Ferreira do Zezer está mesmo imparável. A equipa de Mário Nelson goleou o Salvaterrense em jogo da 6ª jornada do Distrital da Associação de Futebol de Santarém e aumentou para 6 o número de vitórias em igual número de jornadas. O fazendense, por sua vez, não desarma e continua a 2 pontos do líder. Já o Mação impôs a primeira derrota ao Cartacho e continua no pódio, seguido por Torres Novas e Samora Correia, também vencedores neste domingo. Já o União do Tomar voltou a desiludir, derrota em casa diante do Coruchense, o que faz com que já esteja a impensáveis 13 pontos do comando. O destaque da jornada vai para o Oriense, que aplicou 7 golos ao Entroncamento Atlético Clube. Vamos então aos resultados da 6ª jornada, Primeira Divisão Distrital. Ferreira do Zezer 4, Salvaterrense 0, União do Tomar 2, Coruchense 3, Mação 2, Cartacho 1, Torres Novas 3, Amiense 2, Fazendense 3, Águias de Alpiarça 1, Samora Correia 3, Abrantes e Benfica 0, Oriense 7, Entroncamento Atlético Clube 0 e Glória do Ribatejo 0, Alquenenense 1. Na frente, Ferreira do Zezer 18 pontos, segundo Fazendense com 16, terceiro Mação com 14, quartos Torres Novas e Samora Correia com 13, sexto Alquenenense com 10, sétimos Cartacho e Coruchense com 9, nonos Abrantes e Benfica, Amiense, Glória do Ribatejo e União do Tomar 5 pontos, 13º Oriense com 4, 14º Águias de Alpiarça tem 3 pontos, 15º Entroncamento Atlético Clube e Salvaterrense com 1 ponto conquistado. Rádio Hertz, informação.
O Sporting de Tomar perdeu em casa diante da Sanjoanense por 3-4 em jogo da primeira jornada da Liga Placar de Hóquei em Patins. Foi uma derrota surpreendente dos Leões, mais ainda quando chegaram a estar a vencer por 3-1. Uma entrada em falso no campeonato, mas que nada coloca em causa, uma vez que os navantinos têm capacidade para mais e melhor. Resultados então da primeira jornada: Oliveirense 2, Ribadave 0, Candelária 2, Murches 1, Sporting 4, Hóquei Clube de Braga 1, Juventude Passense 2, Benfica 10, Valongo 4, Juventude Viana 0 e Sporting de Tomar 3, Sanjoanense 4. O Barcelos Futebol Clube do Porto joga-se dia 23, precisamente nesta quarta-feira. Na tabela classificativa, Benfica, Valongo, Sporting, Oliveirense, Sanjoanense e Candelária, todos eles 3 pontos. Sétimos, Barcelos, Porto, Murches, Sporting de Tomar, Ribadave, Hóquei Clube de Braga, Juventude Viana e Juventude Passense, que ainda não pontuaram. Próxima jornada marcada para o próximo sábado, 26 de outubro, Ribadave, Sporting de Tomar, Porto, Oliveirense, Murches, Barcelos, Hóquei Clube de Braga, Candelária, Benfica, Sporting, Juventude Viana, Juventude Passense e Sanjoanense, Valongo. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radioertz.pt.